Bom dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra do Senhor. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, vamos ler. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nos tempos que estamos vivendo hoje, se há uma coisa que nós precisamos, além da paz, da saúde, que precisamos muito, é a sabedoria. A sabedoria. Mas a sabedoria que vem de Deus. E louvado seja o Senhor que nos diz aqui, se nós tivermos falta de sabedoria, podemos pedir a Deus que Ele nos dará livremente, de boa vontade. Ele vai nos conceder de boa vontade. Louvado seja o Senhor. E nós estamos vivendo num tempo que realmente precisamos de muita sabedoria. Estamos vivendo num tempo de engano. Engano no mundo, engano pelo sistema em que vivemos, engano nas igrejas, engano na família, engano na sociedade. Estamos vivendo num mundo em que, num segundo, facilmente podemos ser enganados. E estamos vivendo situações que muitas vezes nós não temos condições de nos posicionarmos frente a elas. Nós não temos conhecimento, nós não temos sabedoria para tomar a decisão certa. Podemos ver essa guerra que estamos vivendo agora. É difícil tomar uma decisão, é difícil ficar de um lado, mas nós como cristãos não precisamos, graças a Deus, ficar do lado de ninguém. Nós precisamos valorizar as pessoas, amar as pessoas, tanto os palestinos quanto israelitas, tanto os ucrânios quanto os russos. Nós temos que amar as pessoas e orar por elas. Não precisamos tomar uma posição, graças a Deus. Temos que colocar o amor ao próximo acima dessas guerras e orar por todos, para que Deus possa promover a paz entre as nações. Amém? Mas há situações que nós temos que tomar decisões. E, irmãos, nós ouvimos muita coisa, nós recebemos coisas grandiosas, coisas verdadeiras, coisas falsas em nossas mentes, fake news, ou notícias verdadeiras. Muitas coisas chegam à nossa mente. É por isso que a palavra de Deus nos exorta a ouvir tudo e reter o que é bom. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos num sistema onde os mais poderosos têm maior influência. Onde aqueles que têm maior influência são os que dominam. Aqueles que têm o maior poder são os que dominam. Isso é na sociedade. Os que têm maior poder são os que mais influenciam, os que mais dominam, os que têm mais facilidade de dominar. Na família, os que têm também realmente, também entre aspas, né, maior poder, o maior destaque, são os que mais têm facilidade de influenciar os demais. São os que influenciam os demais. Na igreja, a mesma coisa. Aqueles que estão na liderança têm o poder de influenciar os outros membros. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que ouvir tudo que nós ouvimos, nós temos que conferir com a palavra. Toda a pregação que nós recebemos, todos os ensinamentos que nós recebemos, e não é só na igreja, não, é na família, é no mundo. Tudo que recebemos, nós temos que comparar com a palavra. Nós temos que julgar pela palavra, não julgar a pessoa, não julgar os atos, mas julgar o que ouvimos, o que vem até nós pela palavra, através da palavra. É assim que temos que julgar. E não podemos ser como uma casa sem muro, um terreno sem muro, onde um joga uma coisa, outro joga outra, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e nós vamos assumindo tudo. O terreno vai compactando tudo, vai ficando tudo ali dentro daquele terreno. Nossa mente não pode ser assim. Nós temos que ter um muro em nossa mente. Nós temos que ter uma divisão em nossa mente. Para receber aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E não receber
aquilo que não vem de Deus, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que nos é lançado pelo mundo, pelas pessoas mais influentes na família, pelas pessoas mais influentes em lideranças da igreja, pelas pessoas mais influentes no governo. Quem tem o poder tem facilidade em influenciar. Quem tem o destaque, o poder, tem facilidade em dominar. Então nós precisamos ser muito, muito atentos. Não estou falando de se rebelar, se revoltar, não. Atentar. Atentar para não nos deixarmos influenciar. Uma vez eu ouvi um ensinamento de um médico que eu estava me consultando, e ele me disse isso e ficou marcado na minha mente. E condiz com a palavra de Deus. Você jamais pode deixar que o ambiente onde você está te influencie. Você tem que influenciar o ambiente. É como a Bíblia fala, nós temos que ser o sal da terra. Nós não podemos nos deixar contaminar, porque aí o sal não vai servir para nada. Se o sal perder o poder dele de salgar, o sabor, não vai servir para nada, vai ser insípido, não vai servir para nada. Se nós perdemos as nossas raízes, se nós perdemos as nossas verdades, se nós perdemos a verdade de Deus, a palavra de Deus, se nós sairmos da vontade de Deus, nós vamos deixar nos influenciar pelo mundo. Nós vamos ser facilmente enganados, irmãos. Então não é porque nós estamos numa igreja que tudo que é falado é verdade. O mundo jaz no maligno. E nós estamos no mundo. E muitas pessoas que estão no mundo já foram influenciadas pelo mundo. Já foram influenciadas pelo capitalismo, pelo sistema econômico, pela falsa moral. Então nós temos que ter muito cuidado. Ouvir tudo e reter o que é bom. Volto a dizer, aqueles que têm poder, que ocupam um cargo, um destaque na família, na igreja, na sociedade, têm muita facilidade de influenciar os demais. Tem muita facilidade de dominar os demais. Então nós temos que ficar atentos a isso. Não nos deixar ser influenciados, não nos deixar ser enganados. Então nós temos que ser contra tudo que nós ouvimos, contra a igreja, contra a liderança da igreja, contra a liderança da família, contra pai, contra mãe. Não! Que depender de vós, tenha de paz com todos. Mas isso não quer dizer que nós temos que ser como uma esponja, que é jogada na água e absorve toda a água. Não, nós não podemos absorver tudo que vem até nós, irmãos. E é para isso que Deus nos deixou a palavra dele. É para isso que Deus nos deixou o Espírito Santo dele que nos conduz à verdade. É para isso que Deus deixou os mandamentos dele. É por isso que Deus não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo dele junto de nós e nos deixou o direito, a graça, a misericórdia de usar o poder do nome de Jesus. Se nós nos deixarmos influenciar por tudo que recebemos, se nós nos deixarmos dominar, porque alguém tem poder sobre nós, entre aspas, porque realmente quem tem poder sobre nós é o nosso Deus, o único. É a Ele que nos submetemos com toda a sinceridade de alma, mente, espírito e coração, e somente a Ele. Temos respeito pelas autoridades que são colocadas por Deus, autoridades eclesiásticas, autoridades governantes, né? no mundo físico, no mundo material, autoridades judiciárias, temos. Mas nós não podemos nos deixar influenciar por autoridade nenhuma. Nós não podemos nos deixar influenciar por pessoa alguma. Nós não podemos nos deixar influenciar por ensinamento nenhum que não esteja de acordo com a palavra de Deus, que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Ainda que nós sejamos o único, que a gente seja a única pessoa que vê as coisas diferente, porque vê de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, sejamos únicos. Nos sintamos um estranho no ninho, mas estejamos lá como o sal da terra. É muito fácil, irmãos. Estamos nos finais do tempo. Creio que estamos pelos sinais que nós vemos. Jesus está às portas. Cremos de todo o coração. Eu creio de todo o coração. E Jesus nos adverte que nesse tempo haveria muitos espíritos enganadores. Muitos. Que o lobo estaria em meio aos cordeiros.
Então, irmão, é hora de vigiarmos. É hora de nos atentarmos mais e mais para a palavra de Deus. É hora de nos voltarmos para a vontade de Deus. É hora de darmos liberdade ao Espírito Santo e buscar a sabedoria de Deus. É Deus que nos diz que se buscarmos a sabedoria, se pedimos a Ele a sabedoria, Ele dá essa sabedoria a todos livremente, porque Deus não tem prazer que sejamos enganados, confundidos e envergonhados. Ele disse: nós não seremos enganados, confundidos ou envergonhados. Mas para isso, nós precisamos pedir a sabedoria de Deus, que nos dará livremente, de boa vontade. Ele vai nos conceder, mas nós temos que pedir. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça que Deus vai dar. Irmãos, nós pedimos sabedoria de Deus nos nossos atos. Nós temos que pedir sabedoria de Deus até para interpretar os nossos pensamentos, os nossos sonhos. Nós temos que pedir a sabedoria de Deus para falar. Eu ultimamente tenho aprendido muito, sabe? E estou tentando me dispor a isso. Muitas situações agora, vocês vão me ver calados. Perdão, vocês vão me ver calada, sem falar nada. Pelo menos estou me policiando para isso. Porque eu não vou me deixar dominar. Eu não vou absorver tudo que venha para minha mente, como nunca fiz isso pela graça e misericórdia de Deus. Mas muitas vezes a gente fala, a gente quer mudar, a gente quer mostrar a verdade que está sendo, da qual as pessoas estão se afastando, e somos tidos como rebeldes, como pessoas não gratas. Não que isso faça diferença para mim nenhuma, porque eu sei a comunhão que eu tenho com Deus, com o Espírito Santo. E se tem um amor que eu tenho certeza, é o de Deus por mim. E o amor de Deus, a graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta. É claro que eu preciso do amor, da compreensão de todas as pessoas que estão ao meu lado, da maioria das pessoas. Mas, irmãos, sem jamais nos deixarmos ser dominados, influenciados por aquilo que não vem de Deus, por aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Muitas vezes estamos no trabalho, estamos na família, estamos na igreja onde a vontade de um é feita, porque ele está no poder, porque ele está na liderança, porque eles são a diretoria, eles são a liderança, então a vontade deles é feita. E muitas vezes a vontade deles não está de acordo com a vontade de Deus. Então estejamos lá assim, não vamos pedir demissão por causa disso, não vamos sair da igreja por causa disso, não vamos abandonar a família por causa disso, mas estejamos lá como sal da terra. Alguém que não é dominado, não é levado por ventos intempestuosos, por modismo, por opiniões de outros, mas que estejamos lá como instrumentos de Deus, como pessoas que tudo ouvem e retêm o que é bom, como pessoas que estejam totalmente submissas à vontade e à palavra de Deus e não se deixem influenciar. Porque, irmãos, as situações que se nós nos deixarmos influenciar, porque tem maior destaque, porque tem maior poder, porque geralmente, como já disse, esses terão maior facilidade de nos dominar, de influenciar as nossas decisões, nós estaremos sendo muito injustos. Nós deixaremos muitas vezes de sermos misericordiosos. Nós tomaremos a decisão errada, nós assumiremos a causa das pessoas errada, de forma errada. Nós traremos um problema para nós ou para quem está ao nosso redor, e muitas vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nós ajudarmos. E se nós nos deixarmos influenciar por alguém porque tem a liderança da igreja, porque tem a liderança no trabalho, porque tem a liderança na família, muitas vezes nós podemos machucar pessoas. Nós podemos deixar de atentar para a necessidade das pessoas. E às vezes, irmãos, é uma coisa tão pequena, sabe? É um acender ou apagar de luz. É um dar, dar uma pequena ajuda. Muitas vezes é dar um abraço. Muitas vezes é trazer aquela pessoa para junto de nós, mas porque a liderança não gosta, porque a liderança não quer.
Então, nós vamos fazer o que a liderança faz. Bom, se a liderança gosta, eu gosto. O patrão gosta, eu também gosto. O patrão não gosta, eu não gosto. Não, essa pessoa que tem destaque na minha família age assim, então tem que ser assim. Não, é a vontade de Deus. E o Espírito Santo tendo liberdade em nossas vidas. Volto a dizer, não quer dizer que nós fomos criados para desobedecer pastores, líderes eclesiásticos, que nós fomos criados para desobedecer governantes do país, que nós fomos criados para desobedecer os que têm destaque em nossa família. Não, nós fomos criados realmente para estar sujeitos a essas autoridades. Mas desde que estas autoridades estejam na vontade de Deus, desde que o agir dessas autoridades, que o agir desses que têm o poder, que têm a liderança, esteja de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para conosco, com os ensinamentos de Deus para conosco. Se não estiver, irmãos, não adianta. Não podemos agradar um ao outro para sermos bem-quistos, para podermos participar de reuniões, para podermos participar de festas, não adianta. Porque nós não seremos nós mesmos. E nós estaremos sujeitos às intempéries do mundo, às intempéries do sistema, do lugar que estejamos vivendo, nós seremos literalmente influenciáveis e influenciados. E não teremos uma vida sólida. Não teremos um fundamento, um alicerce, um embasamento. Seremos como um vento, levado por todos os lados. Sim, nós somos como um vento, levado por todos os lados, mas por Deus. Pela vontade de Deus, não pela vontade de homens. Não podemos ser como ventos intempestuosos, como diz a Bíblia, como ventos que são levados para um lado e para o outro. Não. Pela vontade de homens, não. Podemos ser como vento e somos levados pela vontade de Deus. Podemos estar aqui, ali, fazer aquilo, fazer outro. Mas pela vontade de homens, não, irmãos. Senão nós não teremos uma vida alicerçada em Deus, nós não teremos uma vida sólida, nós nem mesmo saberemos quem nós somos. Quando estamos diante da liderança da igreja, a liderança da igreja quer que seja assim, nós somos. Quando nós estamos diante de outra liderança no trabalho, quer que seja assim, nós somos. Não podemos ser influenciáveis. E para não sermos influenciáveis, nós temos que ter realmente fundamentos, alicerces. E o nosso fundamento, o nosso alicerce tem que ser a palavra, a vontade de Deus. E é por isso, volto a dizer, que a Bíblia diz para que tudo venhamos julgar pela palavra. Deus não é um Deus de confusão. Deus é Deus de paz. E Ele não nos deixou jogados nesse mundo como órfãos, sozinhos, não. Deus nos deu o Espírito Santo. E por Ele ser um Deus de paz, Ele nos deu a palavra dEle que nos ensina. Não há uma situação em nossas vidas que nós venhamos viver que na Bíblia não tenha a direção para nós. Não há. Deus nos ensina, Deus nos exorta, Deus nos ama, Deus nos conduz, desde que nós venhamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Desde que nós venhamos estar realmente firmados na palavra de Deus. Irmãos, vocês dizem, como que não vou ser influenciado? Como que não vou influenciado se eu não fizer o que o pastor quer, você deixar de lado? Amém, seja deixar de lado. E seja na igreja por causa de Deus, não por causa do pastor. Mas se eu não fizer o que o patrão quer, você mandado embora, seja mandado embora. Tem um lugar que Deus preparou para você. Se for o caso, trabalhe por conta própria. Mas Deus não vai te abandonar, Ele vai te dar direção. Os governantes, eu tenho que fazer o que eles falam. Sim, você está no mundo, tem os governantes. Mas você não precisa aceitar tudo o que eles falam, tudo o que eles fazem. E não estou pregando rebeldia, revolta contra poderes, contra governantes, não. O que eu estou dizendo é que nós não podemos perder a nossa identidade. Nós temos que ter uma vida de paz. E nós só conseguimos ter uma vida de paz se nós tivermos paz conosco mesmo. E para termos uma paz conosco mesmo, nós precisamos ter paz em primeiro lugar com o nosso Deus. Irmãos, não estou dizendo para a gente viver nesse mundo como revoltados, viver na igreja como revoltados, viver no trabalho como revoltados. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer partido, antes de tomar qualquer posicionamento,
Antes de assumir aquilo que nos é falado, que nos é jogado à nossa mente como verdade, peçamos em primeiro lugar, busquemos em primeiro lugar a sabedoria que vem de Deus. Porque Deus se agrada e nos dá sabedoria. Porque Deus não quer que venhamos ser enganados, confundidos ou envergonhados. É isso que eu estou dizendo. Vamos viver uma vida de paz. Vamos estar nas igrejas, sim, temos que estar. A palavra de Deus diz, não afastai-vos da vossa congregação. Quanto mais quando o fim se aproxima, como é costume de alguns. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar os nossos patrões, os nossos governantes, as autoridades são colocadas por Deus. Mas a palavra de Deus diz para nós tomarmos muito cuidado, para retermos aquilo que é bom, para pedirmos a sabedoria de Deus antes de tomarmos qualquer decisão, antes de tomarmos qualquer partido, antes de aceitarmos qualquer coisa que nos é lançada, como sendo verdade ou como sendo mentira. Que nós possamos realmente, irmãos, ter esse versículo no nosso coração, sabendo que nós temos falta de sabedoria muitas vezes. E por termos falta de sabedoria, tomamos decisões erradas, apoiamos pessoas erradas, agimos de forma errada. Então, que nós tenhamos esse versículo no nosso coração. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Que esse versículo esteja no nosso coração. E que se até hoje nós não fazíamos isso, que a partir de hoje comecemos a pedir a sabedoria de Deus antes de tomar qualquer posicionamento a favor ou contra quem quer que seja, antes de aceitar qualquer ensinamento, qualquer coisa que seja colocada em nossas mentes, em nossas vidas, na nossa frente, antes de tomar qualquer decisão. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria, a sabedoria que vem dele. E lembre-se bem, a palavra de Deus é o nosso norte, o nosso alicerce. É a nossa regra de fé. É onde nós estamos alicerçados. Em primeiro lugar, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E depois na sua palavra, na sua vontade, que estão inerentes, não é mesmo? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoado, muita paz. Espero que tenha tido um feriado abençoado. Muita paz, muita saúde, muita graça, presença de Deus. E nos pequenos ou maiores decisões, nos pequenos ou maiores posicionamentos, busca a sabedoria de Deus antes de se deixar levar pela falsa ou enganável sabedoria do homem. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.